Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passamão, galera gabaritada no amadorismo. O meu nome é Davi, agradecer a presença do Eduardo, dizer a todo mundo que nos acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Dizer que o vídeo está analisado contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, evite, caso não se incomode, fique à vontade para assistir este filme que é Vidas Passadas. É um filme da A24, né? Tá concorrendo a 2 indicações ao Oscar de melhor roteiro original e melhor filme. E, Eduardo, qual é a sinopse de Vidas Passadas? Então, vamos lá. Olha, Vidas Passadas é o seguinte. Nora e Hae-sung, 2 amigos de infância profundamente conectados, se separam depois que a família de Nora decide sair da Coreia do Sul. E é então que 20 anos depois eles se reencontram em Nova York para uma semana fatídica. E aí, Davi, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso palavreado, a nossa conversa, tá bom? Diga aí, o que é que você achou de Vidas Passadas? No caso, a minha análise a respeito de Vidas Passadas, né, já me auto-culpando, né, já me entregando, dizendo que eu adorei esse filme, certo? Não assisti todos os filmes indicados e, para mim, atualmente, esse é o melhor filme dos indicados que tem. Então, isso aí já trazendo a minha carga de pessoalidade a respeito do filme, para depois trazer todo esse embasamento técnico, porque eu acho que a pessoa que muitas vezes faz uma análise, uma crítica, as pessoas pedem imparcialidade, né? Sendo que não existe imparcialidade nisso. Pelo contrário, é interessante salutar que sim, há cargas técnicas, mas é interessante saber também que o crítico, o analista, a pessoa que vai argumentar a respeito de um filme, ele não é neutro só sabão. E aí, nesse sentido, dizendo já esse meia-culpa, dizendo que gostei muito do filme, vamos em sequência a respeito desse filme, né, que é Vidas Passadas. Resumindo, tá se justificando porque está apaixonado, assim como... Ou não, né? O filme... Ou sim ou não. O filme me cativou muito. A estética dele me bateu e me pegou. Eu achei excelente. Mas vamos lá, né? A respeito desse filme. Esse filme, eu acho que assim como After Sun, né? Ele é um filme muito autoral. Ele há uma carga de biografia nele. Você sente que tem uma essência, tem uma alma a respeito disso. E isso é muitas vezes baseado o quê? Na sua diretora, certo? Enquanto que After Sun, essa análise era como se fosse uma reflexão a respeito de dizer assim, o passado e a respeito do passado com o seu pai, né? Nesse filme Vidas Passadas, a ideia do roteiro foi da vida da própria diretora, Celine Song, que no caso ela casada, né? Ela foi jantar com um antigo namorado de infância, né? E aí, através de todo vamos dizer assim, esse desenrolar da conversa, ela teve essa ideia para fazer o filme Vidas Passadas. Só que ela reforçou dizendo que nem tudo que mostra no filme é realmente biográfico. Partes dele realmente foram encenações, foram feitas narrativas a respeito do ocorrido, mas a essência em si, que é essa questão de ela estar casada e ela encontrar um antigo namorado de infância, né, num jantar, e estarem os 3 conversando, é a essência que coloca, e isso é mostrado nos primeiros minutos do filme e mostra o quanto a diretora ela é boa no que é chamado de mise-en-scène. Então, contextualizando para quem não sabe, mise-en-scène em francês quer dizer pôr em cena, certo? Isso é um termo que vem do teatro, que no caso o diretor, né, o diretor do teatro, ele escolhe o que vai colocar ou não na cena. Ou no caso de um filme, né, num cinema, o que é que vai ser mostrado ou não no enquadramento. Então, o filme, nessa questão da mise-en-scène, o que é que aquela cena está mostrando para você, o que é que ela quer expor para você, qual a emoção ela está trazendo, o que ela quer dizer para com os espectadores.
Nos primeiros minutos, você vê Nora, você vê também o Hae-sun e você vê o Arthur, né? No caso, os 3 atores que vão passar por toda a história. Tem outros atores, mas os principais são esses 3. A Nora, que é a protagonista, né? Que no caso é a atriz da Greta Lee. O Hae-sun, que era o antigo namorado da Nora, né? O namoro de infância, vamos dizer assim, que é interpretado pelo ator Tae Yoo. E o Arthur, o marido de Nora, que é interpretado pelo John Magalo. E você vê o que aparece ser no filme, nos primeiros minutos, algumas pessoas, talvez 2 pessoas conversando, especulando são essas 3 pessoas. Será que são os 2 casais asiáticos conversando juntamente com o estrangeiro, né, com o americano? Será que essa moça ela é casada com um americano e está conversando com um asiático? E essa conversa é interessante que nunca é mostrada. Por quê? Porque somos nós. Somos nós, enquanto espectadores, especulando o que é aquela cena. Eis que, de repente, ao final de toda aquela especulação, Nora olha para a tela. Ou seja, ela olha para a gente. E quando ela olha para a gente, ela resolve tirar essa dúvida. E essa dúvida é: vocês querem saber da minha vida? Então eu vou mostrá-la. E corta a cena de abertura. Então o filme ele passa por o que a gente pode chamar de 3 arcos. O primeiro arco, que é o arco da infância, que mostra Na-yeon, né? Que ela tem uma irmã, ela tem os pais, né? Que são artistas, né? E eles vão viajar, né? Eles vão se mudar para o Canadá. E Na-yeon tem vamos dizer assim, um namoradinho de infância, que é o Hae-sun. Só que assim, aquela questão aquele amor platônico, né? A mãe chega a perguntar: mas você gosta de alguém? Ela fala que gosta do Hae-sun. Ele gosta de você? E a Nora já mostrando desde criança essa questão de ambição, de como ela tenta correr atrás das coisas que ela quer. Ela fala: no momento que ele vê o quanto eu gosto dele, ele vai gostar de mim. Eis que no decorrer do tempo passando, ela vai viajar, mas antes você vê uma das cenas que é uma bifurcação, que já mostra desde o início que eles vão se afastar. Ele vai continuar na Coreia do Sul e ela vai viajar para o Canadá. O nome dela ainda como Na-yeon, elas vão escolher um nome ocidental, né, para o local, e ela escolhe Nora, porque lembra um pouco a pronúncia. E Na-yeon, se você traduzir a parte de An, né, fica Jovem Na. E então a Jovem Na vira Nora no Canadá. E esse que só ocorre no primeiro arco. No segundo arco, você já vê eles como jovens adultos, ele, se eu não me engano, entrando no exército sul-coreano e ela entrando na faculdade. E esse que ela procura ele nas redes sociais, conversam, só que eles têm, vamos dizer assim, propostas diferentes. Ela, enquanto criança, ela procurava ganhar, se eu não me engano, eu acho que era um Oscar. O Nobel. É o Nobel, né? Primeiro era o Nobel, né? Ela queria o Nobel. Isso. Quando ela vai conversar com ele na segunda vez, ele pergunta para ela: e o Nobel, como está? Não, agora eu quero ganhar um Oscar. Aí você vê sobre essa questão do fluxo dela. É o Oscar. Não? É o Pulitzer? Então já é o Pulitzer, né? É tudo nessa área de literatura, jornalismo e ela já vai procurar o Pulitzer, né? Ela como uma jovem adulta, né? Essa procura. Só que eles vendo quem vai viajar, né? Para finalmente poderem se encontrar. Só que o foco dela está exatamente aonde? Ela estudar para talvez ir para os Estados Unidos. Já ele, estudando arquitetura, ele vai se inspirar onde? Nos modelos arquitetônicos chineses. E eles vão vendo que os horários vão dando problema, porque existe a questão do fuso horário, e às vezes quando está de noite para um, está de manhã para com o outro. Então fica complicado você conseguir conciliar, né, essa questão do trabalho, estudo, né, e os horários, o horário de sono também, enfim. Eles acabam por se afastar novamente nesse segundo arco, né, e ela diz que dá uma pausa talvez de 1 ano, só que nesse decorrer eles se afastam e nesse afastamento ela acaba conhecendo o Arthur, né? Eles namoram,
ele conhece uma moça na China, a gente não é apresentada essa moça, a relação, só que a gente vê também a diferença, vamos dizer assim, cultural até do próprio flerte. Enquanto a Nora, ela é que tem a iniciativa, né? Nessa questão cultural americana de você ir atrás do que você quer, você vai perseguir, vai atrás dos seus sonhos, tem muito desse ideal. Essa questão do Hae-sun, né? Ele já é mais tímido, e realmente isso faz parte da cultura da Coreia do Sul, nesse sentido de você ser mais sisudo nas suas atitudes. Eis que a gente passa para o terceiro arco, que é finalmente o arco que 24 anos após o encontro da infância, ele resolve viajar finalmente para os Estados Unidos, porque ele tinha saudades da Nora, e talvez vê-la uma última vez. E o filme ele vai se desenrolando para saber se será que vai dar certo esse encontro ou não, e os momentos que antecedem, né? Porque ela já está casada, né? Ela já está trabalhando, ele também trabalha na parte de arquitetura, ele, se não me engano, ele estava namorando, né? O Hae-sun, ele ia ficar noivo, mas ele ainda estava em dúvida, porque enquanto muitas vezes Nora olha para o futuro, Hae-sun muitas vezes olha para o passado, nessa questão da nostalgia. E o que o Hae-sun traz para a Nora também é nostalgia. Nostalgia, inclusive, dessa questão do afastamento que ela teve enquanto o seu país, que é a sua pátria, né, a Coreia do Sul. Ela se afastou jovem. E a A24 ela é muito boa nisso, de fazer filmes que mostram pessoas que migram de uma região asiática para os Estados Unidos, porque a gente vê filmes, inclusive, que a gente já tem analisado aqui no canal do Cineclube, que é, por exemplo, Minari, Em Busca da Felicidade, e o ganhador de melhor filme, né, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então a gente vê isso. A 24 não é a primeira vez que ela faz isso, né, enquanto produções de filmes. Mas assim, voltando para essa situação do encontro. O dia que antecede o encontro deles está chovendo. Será que isso vai impedir? É o filme. É a questão do que a mise-en-scène quer entregar. Será que vai ocorrer alguma barreira e finalmente eles não vão conseguir se encontrar? E eis que, quando eles finalmente se encontram, ele, que uma cultura da Coreia do Sul, ele é muito mais na dele, nessa questão do cumprimento, ela já chega abraçando ele, né? Um comportamento mais sociável, vamos dizer assim, do ponto de vista ocidental, né? A gente tem muito mais dessa questão do caloroso, muito mais do contato. E aí ele fica um pouco surpreso quanto a isso. E o filme, ele traz uma outra cena muito boa sobre essa situação do mise-en-scène, que é o momento que eles estão conversando, e se você olhar em volta, o que você vê são casais felizes. Ela tá olhando para ele, ele tá olhando para ela, eles estão sorrindo, eles estão felizes de se encontrarem, né? Então a diretora traz esse clima de que talvez finalmente eles possam se tornar um casal. Só que o filme vai se desenrolando e vai vendo que não é bem assim, né? Ele, enquanto ele se apega à situação da nostalgia e ele vê para um possível futuro com base nas lembranças do passado, ela não. Ela talvez veja como uma recordação da sua infância, mas talvez um desfecho, né, da situação dela, que ela se sentiu uma imigrante ainda, e talvez ela possa se sentir uma pessoa finalmente ocidental, finalmente uma americana, ao terminar esse fecho que ela tinha com o passado, né? O que é que ligava ela perante o passado? Era o Hae-sun. E o filme vai passando essas situações das conversas. Ele fala que, de certa forma, até no segundo arco, né, que o coreano dela estava um pouco enferrujado. O filme, ele traz essas brincadeiras, né, do ponto de vista do mise-en-scène, dessa questão da caminhada com os casais, mas ele, ao mesmo tempo, em outras cenas, ele subverte. Por quê? Porque se fosse uma situação padrão de um clichê, de uma comédia romântica, e isso é dito, inclusive, no filme, pelo marido dela, o Arthur, né? Nossa, se isso, olha só, o seu amigo de infância, que era o seu namorado, veio aqui lhe ver. Se isso fosse um filme, eu seria o marido malvadão que deveria se afastar para que vocês ficassem juntos.
Isso é o quê? É o filme dentro do filme. É o filme brincando com nossos sentimentos, nesse sentido de trabalho de clichê. Isso é um outro ponto que eu acho bem engraçado. Que enquanto o próprio Raissun, ele também se esforça um pouco para falar inglês também, né? Tanto para conversar com a Nora, como, de certa forma, como respeito pelo Arthur, o Arthur também se esforça para tentar aprender o coreano, para poder conversar e também entender qual a conversa entre os dois, certo? E, por fim, depois desse desenrolar da conversa, e por que eu trouxe essa situação que eles estavam conversando e tinham vários casais? Em outros momentos, conforme vai passando, os sentimentos deles, que há um sentimento lá, você vê eles se olhando, você vê eles sorrindo. A questão do próprio trem, né, que existe aquela barra, e que também é um clichê de romance, né? Aquela questão das pessoas segurando as barras, e quando as mãos se encostam, é algo mais íntimo, né, que são namorados, só que eles nunca encostam a mão. E também, no decorrer do filme, é mostrado que, embora há uma chama, há um certo sentimento entre os dois, conforme vai passando o tempo, vai mostrando que o sentimento era muito mais de lembranças, de saudosismo, e esse possível romance vai se mostrando como não realizado. E como é que isso ocorre? Nas raízes da proximidade do fim do filme, eles conversam, né, e falam, nós éramos muito jovens quando eram crianças. Aí ele fala, mas quando a gente era um jovem adulto, a gente não era criança. E ela olha para ele e fala, nós não somos mais crianças. Ou seja, isso dá a entender que eles têm que pôr um fim nessa situação de que, se não for nesse momento, que eles vão ter uma relação, eles não vão ter mais. E próximo ao fim do filme, quando finalmente ele vai pegar um táxi, né, para ir embora, e ela acompanha ele numa rua, há uma longa cena em que um fica olhando pro outro, e há um certo silêncio no ar, naquela situação de que, se eles vão se beijar, vai ser naquele momento. Não existe nada além deles no universo. E eis que o táxi chega da direita para a esquerda, né? Que inclusive é curioso trazer que isso lembra inclusive a escrita, né? Que a escrita asiática é da direita para a esquerda, né? E ele vai da direita para a esquerda seguindo o rumo dele, né? Para o aeroporto, e ele vai embora, sabendo que a questão das vidas deles, né, não deram certo, mas será que em alguma vida passada ou alguma vida futura eles poderão ficar juntos? E ela não sabe a resposta, ela não sabe dizer. Mas o que o filme dá a entender é que nessa vida eles não ficaram juntos. Então, quando ele entra dentro do táxi e vai da direita para a esquerda, ela vai da esquerda para a direita. Que em uma questão de enquadramento e de mise-en-scène significa andamento perante o futuro, da esquerda para a direita. É o desenrolar, ela andando para o futuro. E um ponto também interessante era por que ela gostava tanto dele na infância, porque ela chorava e ele consolava ela. Quando ela foi para o Canadá, ela chorava e as pessoas não consolavam ela. E ela tinha esse sentimento, de certa forma, também de imigrante, porque ela tinha sentimentos, mas ela guardava para ela, porque as pessoas não acolhiam ela. E o interessante é que também teve esse fecho enquanto relação, de que ao chegar em casa, ela chorou. E quem estava lá para consolar ela? O marido. Através disso, fecha-se o arco, que significa o quê? Ela deu adeus a essa situação da nostalgia, de uma relação antiga que ela teve. Ela conseguiu pôr suas emoções para fora, conseguiu ter mais confiança perante o seu marido, e através do consolo dele, ela se colocou como em casa. Finalmente ela se sentiu livre para ser quem ela é. E isso é um charme muito grande do filme, é algo que eu gostei demais. E o próprio final do filme é um amanhecer, um carro indo da direita para a esquerda, se eu não me engano, e o Raissun indo embora, não triste. Da esquerda para a direita. Ele sai da esquerda para a direita? Seguindo o fluxo do tempo para ele. Seguindo o fluxo do tempo para ele, finalmente, né? Então, então nesse sentido, ele finalmente vai seguir o fluxo dele, mas você não vê ele chorando, não vê ele triste. Você viu que ele tentou. E às vezes tentar é melhor do que nunca tentar. Porque tem pessoas, igual o filme
se eu não me engano é Coração Valente, né? William Wallace tem uma frase muito boa que ele diz: todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Então, talvez seja aquele momento de que ele pelo menos tentou viver aquele amor. Ele não conseguiu, mas ele tentou. E para muitas vezes, para muitas pessoas, isso já vale muito. Então, sem mais delongas, né? Digo que minha nota para esse filme é um 10. Acho que a Celine Song, enquanto diretora, enquanto roteirista, ela trabalha com maestria o enquadramento, essa questão do roteiro, essa questão dos atores que são bons, né? Eles conseguem entregar essa questão da emoção, essa questão dela trazer um pouco da personalidade dela, né? E transparecer isso no filme, trazendo e mostrando que o filme tem muita essência e mostrando que as vidas podem ser passadas, mas as vidas também são bem presentes nas pessoas. E quantas vidas passadas estão por aí, né? E quantas pessoas podem tentar experimentar, viver essas vidas passadas, né? Dar uma chance. E isso é algo que eu acho bem legal. E quais são os caminhos que levam para o desenrolar de uma vida, né? Se ela não viajasse para o Canadá, se ela não imigrasse juntamente com a família, ela não estaria casada com Arthur. O Harrison talvez ainda tivesse casado com ela, talvez não. Mas o desenrolar e os passos que eles dão ajudaram a fazer quem eles são. Isso eu acho muito legal. É a vida seguindo o seu fluxo. E assim, minhas 3 palavras para esse filme são Celine Song, mise-en-scène, que é essa questão do enquadramento, que é um trabalho excelente que ela faz, certo? E fluxo de vida, porque o filme é um grande fluxo de vida, através dos seus arcos, através de seus personagens, tanto principais quanto o mundo à sua volta. O mundo à sua volta não é estático, o mundo à sua volta é dinâmico. A única certeza que se tem é o dinamismo, a única certeza que se tem é a mudança. E o filme é mudança do desenrolar do início até o final. E Davi, vai ser redundante, até porque você já declarou suas paixões, mas você indicaria esse filme? Indicaria, indico. Eduardo e várias pessoas do Cineclube, eu acho que eu já disse várias vezes em análise. O meu perfil de pessoa, né, enquanto gostos de cinema, não são de filmes lentos. Eu entendo que esse filme é um filme lento. É verdade. Mas o roteiro, ele me prende de tal forma que eu não sinto essa lentidão. E assim, eu não vejo muitos filmes nessa pegada que conseguem me segurar, de ter essa estética, essa estésis, essa relação entre o que o filme chega para o espectador e o que o espectador ele entrega perante o filme. Eu tive esse laço no filme, eu achei muito bom, então eu indico bastante. Mas você teria visto se não fosse da A24? Será? Com essa temática, com essas pessoas, uma cineasta desconhecida completamente, o primeiro filme dela, é uma atriz principal, que eu acho que ela só teve participações de 70 Show, no caso, a Greta Lee. A Greta Lee é uma atriz asiática. Ela é uma atriz asiática. Ela é uma atriz americana, certo? Que ela é descendente de pais coreanos. O ator que faz o Hae-sung, né, o Tae Yoo, ele é ele nasceu na Alemanha, mas ele não pegou nacionalidade alemã. Ele nasceu na Alemanha, mas se mudou para a Coreia do Sul, ele é sul-coreano. Ele fala fluente inglês, alemão e coreano. Já o John Magaro, ele é americano mesmo. Mas não enrole. Uhum. E a pergunta, teria visto ou não teria visto? Teria, acredito que sim, porque se eu vi After Sun, que também é o primeiro trabalho de uma diretora, que é uma sinopse que me interessou, eu teria visto Vidas Passadas. Talvez não teria o contato tão rápido, mas se me desse a oportunidade, eu vendo esse filme, essa sinopse que eu achei tão interessante, possivelmente sim, eu iria assistiria de bom grado, e eu acredito que igualmente seria surpreendido. E vamos lá, já que nós somos pessoas sérias nesse cineclube que tem um nome muito sugestivo, né? Sempre. Vamos lá, quantas vidas cabem numa pessoa?
Depende. E não, você não é o Mario. Você não é o Mario comendo cogumelos duvidosos. De cores ainda mais duvidosas. Quantas vidas vale uma pessoa? Já diria o grande poeta Bob Dylan, né? How many roads must we walk down, né? Quantas estradas o homem pode ir, né? É capaz de seguir. Então, assim, a própria questão de Sartre, né? Que ele fala que a árvore de Sartre, cada escolha leva a consequências. E a não escolha também é uma consequência. Então, quantas vidas uma pessoa pode ter? Pode ter várias, dependendo de suas escolhas ou de suas não escolhas. E isso... E aí? Perdão, pode falar. E quantas pessoas cabem numa vida? Quantas pessoas cabem numa vida? Depende de quantas faces uma vida uma pessoa pode ter. Depende do tipo de trabalho, depende de quanta cultura a pessoa tem. E quando eu digo cultura, eu não digo ler. Eu digo, você existe a sua vida profissional, você existe a sua vida pessoal, você existe a sua vida social, você são várias vidas, né? Habitando em um corpo. E aí, elas vão transitando. A audiência tem que tomar cuidado com essa pergunta, agora que eu notei, ela é muito sugestiva, viu? Quem for aí, entendeu? Pessoas com pensamentos muito educados. Tem. Nessa hora. Tem. Pois é, porque você mencionou assim, dependendo do emprego, da profissão. Ei, cara, vai por aí não. Dependendo também, né? Cabe várias também, né? Se duvidar, cabe mais de uma. No mesmo sentido. A sua perversão é o limite. Tipo, é logo assim. Ai, que horrível. Ai, que horrível. A pergunta é sua, a maldade é sua. Não, a pergunta é nossa. A pergunta é nossa. O vacilo aqui é coletivo, bem comunista. Bom, vou dar um exemplo de vários espaços. Se uma pessoa ele é um sommelier de cotonete, bota vários cotonetes na mesma orelha. Aí é várias vidas que cabem dentro, né? Porque existe vários mas sujeitos. Não é pessoa. Aí que você tem que qualificar inicialmente o que é uma pessoa. Olha, se tu tá fazendo metáfora de cotonete, vamos parar com essa história que já tá ficando estranha. Já tá ficando... Eu quero saber o seguinte, já que pra quem é vacilão, todo dia é um dia difícil, eu quero saber quantas vidas passadas mal uma pessoa consegue aguentar. É sobre isso, entendeu? Eu acho que todas, né? Mas todas vão dar errado, porque assim, tu passa mal, tudo vai dar errado em toda hora ao mesmo tempo, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, já diria o filme. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o passa mal repassa mal. Porque, antes de tudo, o passa mal é estoico. Não porque ele tenta, mas porque não há outra escolha. Mas, Eduardo, e qual é a sua análise sobre vidas passadas? Então, vidas passadas, eu acho que pode, pelo menos assim na minha cabeça, se pudesse ser resumida, entendeu? É um grande caso de amor que não foi. Sabe? É meio que isso, né? Então, minha opinião, é um filme que se vende como um romance / drama. Eu acho que tem um baita mérito de tratar de uma coisa tão basilar, tão universal como, por exemplo, o amor, ou amar, né? E o que é pior, aqueles amores impossíveis, ou pelo menos assim, pelo contexto deles, são como se fossem amores impossíveis. E a gente vê aqui a força dos primeiros amores e quando eles são impossibilitados, como eles, de alguma maneira, eles insistem em que você precisa resolver de alguma maneira. Você é convocado novamente e novamente a... Ei, vem cá, você tem certeza dessa não decisão ou dessa decisão pelo não? Esse tipo de coisa, sabe? Então a primeira, o que é interessante, é um filme sobre o amor, mas ele não é tão óbvio. Ele vai falar de um romance, mas ele vai falar de um romance ao longo do tempo. Então até se você substituir essa roupagem modernosa por qualquer livro clássico das eras românticas, inclusive, ou novelas que tenham visto, você vai ver um pouco dessa pegada também, né? A mocinha, filha de um pai rígido, que colocou para casar com outra pessoa e daí não pôde viver um tórrido amor
com o seu, de fato, sua verdadeira paixão. Tudo bem, não foi tão dramático assim. Aqui o que se intercorreu foi uma coisa super humana e super possível, que é, ok, você é filho de tal família e tal família tem um projeto de futuro fora daqui. E o que nós sabemos é que para os relacionamentos eles conseguirem, de fato, fluírem, eles carecem de proximidade. Assim. Tudo bem, você pode usar o telefone, no caso desse casal aqui, né, a Nora e o... Só me esqueço. E o Resson, né? Eles até meio que se esqueceram, mas não se esqueceram de si, o que cada um significou para as próprias histórias deles. Tanto que quando chega lá 12 anos depois, isso eu acho bacana, ele não dá um pulo lá para os 24 anos depois. Ele coloca uma espécie de início, meio, e daí sim, fim. Os tempos deles são construídos dessa maneira. E é interessante como, das poucas decisões que a gente tem na vida que de fato fazem a diferença, dá para contar nas mãos quais são, a gente vê na história desse casal, porque assim, eu digo casal entre aspas porque eu vejo que eles se amam muito. Então fica aí o meu elogio ao elenco, a forma como foi gravado, o talento dos atores em representar no olhar o que eles muito estavam pensando, o que eles muito estavam sentindo naquele momento, que devia ser uma profusão de emoções confusas, em que o velho, o novo, o eu antigo com o eu recente, e enfim, começa a se embananar, e eles tinham que de alguma maneira, através do diálogo, dar conta, né? Mérito aí para a fotografia, que foi colocado com relação ao mise-en-scène. É um filme que, de fato, não é sobre grandes diálogos, ele não entope a gente de absurdos ou gigantescos diálogos sobre o que cada um está sentindo. Não. É no detalhe. É no detalhe, é na formação da cena. Eu acho muito bacana o simbolismo, por exemplo, do carrossel, que aqui nessa foto, que dura um bom tempo esse frame, né? Se a gente for ver o filme de verdade, eles ficam um bom tempo com esse fundo desse carrossel. O que eu acho bacana é que dá uma coisa meio onírica, né? No frame, mas assim, acho que o simbolismo que eu gostaria de trazer com relação ao carrossel é como ele nos causa a ilusão de movimento. Mas é uma plena ilusão, você sente que está se mexendo, no entanto você não está saindo do canto. E é legal como esse carrossel fica entre eles, porque, pelo menos eu interpretei, como sendo o que esse momento especial do encontro entre eles, sabe? Como se os dois estivessem nesse carrossel, estão se mexendo, o mundo lá fora segue o seu tempo, mas o mundo do carrossel é um mundo onírico que traz a ilusão de movimento entre eles. É bonito, é mágico e tudo mais. As crianças, Eduardo. Crianças também. E a nostalgia da infância também, né? Perfeito. Só que eles não estão próximos também, né? Eles estão separados pelas lembranças da infância. Sim. Aí que tá, eles não... A distância, e eu até destaquei aqui nas minhas anotações, né? Que pra mim, eu destaco 3 coisas que esse filme trata que são excepcionais. O olhar, já mencionei. O silêncio. Os silêncios e o tempo, né? E esse silêncio é um vácuo, né? Silêncio é um vácuo de som e tudo mais, uma falta de som, mas aqui eu vou falar sobre o espaço entre eles, saca? Esses espaços não são à toa, e a formação das cenas, a forma como ela faz o frame, o que ela coloca lá naturalmente nunca é à toa, né? Tem uma cena muito interessante que eles estão lá no barco e eles são gravados de costas e você vê que tem um céu gigante, eles estão na parte assim de baixo, mas o céu, a cabeça deles, entendeu? Eu interpreto assim, o que está se passando na cabeça deles, só o céu para dar o limite no final das contas. Tá bem quadradinho, ou então quando eles estão olhando para bater aquela foto, e você vê que ele é bem travado, isso é interessante para mostrar o choque cultural, que é a partir do caminho de cada um, eles foram se distinguindo, né? A Nora, ela passa a ser mais cobrada, até exige ser mais espontânea e apresentar mais os seus sentimentos e os gestos. Já ele tá quadradão, ou como ela mesma diz, muito coreano até demais, insistiu o quão coreano ele era, quando ficou chocada em revê-lo no primeiro dia, né? Agora é engraçado que esse último encontro parece que é round 1, round 2, round 3, né? Opa, vamos pro dia 1, descobrir que ele veio para me ver mesmo, ele não veio para enrolar,
para dizer que estava, sei lá, indo comprar um remédio ali na farmácia, comprar um cigarro, qualquer coisa. Não, ele veio para ver a menina mesmo e resolver um babado pro cara que não estava resolvido. Então, tipo assim, ela foi percebendo que o lance era esse e é bacana como ela divide com o Arthur, sabe? Isso é que eu acho legal. E aí eu vou pegar um outro aspecto que eu coloco nesse filme, que ele é um filme de romance, que ele tenta trabalhar com os tropos, subvertendo o que a gente espera dos romances que você até falou aí, e o filme brinca com isso, que é tipo assim, eu sou o malvadão que entrou entre o relacionamento de vocês, deve ser horrível, então, nessa história. O Arthur brinca com isso, né? In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Mas o filme é sobre maturidade. O filme tenta, pelo menos, colocar uma perspectiva de amadurecimento para esses dois personagens. Então, ao invés de colocar pessoas gritando de maneira desequilibrada por vezes, né? Apesar de ter uma profusão de tempestades nos corações, elas tentam, pelo menos, tomar decisões, fazer escolhas e se expressar de uma maneira a supor que, olha, você é tão importante para mim que, acredite, eu pensei muito em nós, pensei muito em você, sabe? Então é isso que eu estou conseguindo entregar como resposta. Os silêncios, os olhares, os espaços, né? E o tempo. Então, tipo assim, eu tô tentando mesclar tudo para me organizar, né, gente? Eduardo, eu acho que eu só fazer um breve complemento poético, que os silêncios do filme gritam emoções, viu? O silêncio lá grita emoções. Mas então, é só porque teve silêncio que a gente pode inferir do grito da emoção, percebe? Sim. Isso é que é bacana. Isso pensando na nossa vida, pensando na nossa forma de levar nossas próprias emoções, né? Não é porque a pessoa é verborrágica, e tudo bem, vão haver filmes que vão ser ótimos nisso, né, em textos belíssimos, bastante falados, com poucos momentos de silêncio e diálogo entre o casal, entre as pessoas envolvidas e tal. Mas esse filme apostou muito... É aquela coisa, né? Tem tantos universos de tempo, de eras que atravessaram esse casal que... O que dizer? Que já não foi pensado, meio que dito nas entrelinhas. O que dizer? Eu acho legal o peso do diálogo quando eles falam sobre isso, no final das contas, né? Eles tentando chegar a algumas conclusões acerca, mas o que eu faço agora, né? Quais são no meu ponto onde eu me encontro na vida, né? Porque voltando àquele aspecto lá das escolhas muito importantes, eu acho que a escolha mais importante para mim foi quando ela toma a decisão, né? A feliz ou infeliz decisão, depende de como você enxerga, né? Quando ela toma a decisão de partir. E aqui eu faço uma referência ao filme que a gente também analisou nesse cineclube asiático e fala sobre um apaixonamento /amor, /subversão de investigação muito interessante. Olha aí os asiáticos mais uma vez mexendo com esses romances, apresentando histórias de amor para nós. Diretor de Old Boy, né? Então, e também diretor de Old Boy. O cara vai de 8 a 80, vai da perversão à paixão. Fascinante, né? Então, e aí a gente destaca outros filmes, como A Decisão de Partir, né? Eu poderia destacar também que me remeteu ao Her, ou Ela, como ficou em português, lá, com o nosso Coringão. Antes de ser Coringão, ele foi um apaixonado por uma IA, né? Um apaixonado por algo que não foi também. Enfim, encontros e desencontros da Sofia Coppola, né? Pessoas que são completamente desconhecidas, mas daí passam a viver juntos num hotel, e aquela diferença de idade, de mundos, de perspectivas, geram alguma coisa entre eles acabam tendo, no espaço de algumas horas, tomar algumas decisões, né? Então, me lembrou muito esses outros filmes, sabe, Davi? Quem gosta, quem se interessa, fica aí a indicação, né? Mas é isso, voltando lá ao aspecto de 12 anos, a decisão de, ok, você tem que tomar uma decisão, você vai fazer lá o seu intercâmbio para a China, ou seja, a sua meta é a China, a minha meta é Canadá, Estados Unidos, né? Então, mais uma vez, aquela velha máxima de que não é tão somente o amor, o sentimento e o afeto que vai garantir a estabilidade e a manutenção de um relacionamento. É duro, mas olha aí a maturidade desse filme. É duro, mas trouxe isso. Sem muito estardalhaço, com muita tristeza. Você vê que o cara ficou destruído, resumo. Do jeito dele, ele ficou destruído.
né? E daí a gente tem a cena emblemática, né, Davi? Em que depois de se tocar o que havia acontecido ali, quando ela diz, pois é, né? Tu não vem? Eu não vou conseguir te esperar, porque eu tenho um projeto de vida aqui. Ah, tudo bem, vamos desligar, né? O silêncio, o constrangimento, a tristeza, tudo aparecendo. E a gente se fala. Então, esse a gente se fala é do mesmo criador de Na Volta a gente compra. É. Basicamente, e a gente sabe disso. E não precisa dizer nada além disso, né? Corta para 12 anos depois. Basicamente é isso. Corta para 12 anos depois e não dava para ser a mesma coisa do mesmo jeito. Tá? Então, eu já falei, eu sei que eu já falei demais. Eduardo, só reforçar, eu acabei esquecendo até de falar. Se no primeiro ela queria ganhar o quê? Um Nobel, e no segundo Pulitzer, né? Na terceira fase ele pergunta se ainda queria o Pulitzer. Ela disse, não, acho que agora eu quero um Tony. Que é a maior premiação do teatro, no caso. Pra mim, essa daí é, mais uma vez, a esfera do amadurecimento e da passagem do tempo, entendeu? Quando você é criança, você deseja o Nobel. Caraca, é alto, é muito alto, é sonhador, entendeu? É uma projeção assim imensa. Em tempos diferentes de nossas vidas, os nossos sonhos são diferentes, né? E a vida tem essa arte a absurda, a realidade tem de tolher uma série desses sonhos, ou não tolher, mas de transformá-los, sabe? E isso que eu acho bacana, essa perspectiva da transformação dos sonhos. Infelizmente, nessa transformação de sonho, o casal, né, não pôde se conectar, pois havia sempre algo ou algumas coisas que, infelizmente, de alguma maneira causavam a entrevista no sentido de que eles não conseguiam, sabe, se conectar. E daí tem a metáfora do yin yang, né, yin yang, um negócio assim, né, no qual, ok, fica para as vidas passadas, mas nessa, justamente, o final não rolou. Então, assim, para mim, uma das cenas mais, assim, minha nossa, que almas evoluídas, personagens de almas evoluídas e seguros de si que são, no caso, na figura do Arthur, que torou com a menina, entendeu? Torou com a Nora a visita desse sujeito, o quanto ele significou para ela. Então, assim, é extremamente maduro o tipo de relação entre eles, mas o tipo de história que a direção está querendo nos apresentar, sabe? Destaco novamente isso, maturidade. Então, assim, ele conseguiu torar nos peitos. Ei, pois é, ó, tu vai encontrar o teu amorzinho da tua infância, que tu ainda pensa nele. Teve um lancezinho que quase ia valendo ali quando você estava na universidade, né? Mas o caba não foi, né? E aí a gente estava até conversando no off que o Rei Sun, ele tomou agora, lá nos seus 40 anos, próximo dos seus 40 anos, a postura que ele poderia ter feito lá quando ele estava na universidade. Mas aí a gente falou do choque de cultura, a balança de cultura, né? Ela estava na liberdade, ela não cabia na Coreia do Sul, não cabia mais enquanto identidade. Daí fica a questão da identidade de um imigrante, quando chega e que aspectos da cultura leva. Ele estava pura Coreia do Sul, responsabilidades, dever, o filho único. E o que é que isso carrega para cada um, e aí a gente estava falando sobre obstáculos, né? Olha os obstáculos. Como é que foram. Então, às vezes não é tão somente sobre escolhas nossas, porque a gente não tem o controle de tudo. Aqui não é meritocracia, né? Aqui tem contingência, aqui tem acidente de percurso. Tem diligência também. Diligências. O que, então, tipo assim, mas assim, ele poderia ter corrido, rasgado o diploma e ter corrido lá para os Estados Unidos. Meu irmão, não é fácil assim, não. Não seria realista, né? Não seria realista. É o realismo do filme. O filme é um filme realista, nesse sentido. Então, assim, fechando minha análise, assim, há elementos interessantes de serem avaliados enquanto semiótica. Eu acho que vale de cada um pegar um pouquinho dessas dicas que a gente foi trazendo. Eu tô divagando tanto, eu esqueci de falar. Aquela cena em que o Resson diz, como é que pode? Eu tô ficando com raiva porque eu tô gostando do teu marido, ele realmente te ama. E chegar nessas conclusões é muito bacana, também da parte dele. Né? Conseguir ser sincero com relação a isso, porque eu vejo que ele te ama. Tipo, tá muito bem, obrigado, investe nisso, é real, sabe? Ele não chega pra ressentidamente dizer, eu amaria mais,
saca? O meu sentimento é mais, tá até brincando que seria uma disputa de egos, disputa de varinhas, né? Disputa de quem tem um Dennis maior. Não, a gente não tem vezes... posse, né? Não tem briga de posse, Isso. né? Isso, cara, e por isso que eu digo, esse filme é difícil de acessar o mundo masculinista, saca? O mundo machista, melhor dizendo. Esse filme é difícil de acessar. Porque esse nível aí digamos assim, de maturidade do Arthur para aceitar um outro homem vindo, cara alto, bonitão, boa pinta, tava na flor da idade, tudo mais chega, o cara é só um judeuzinho que apareceu na frente da vida dela, o judeu que tava dormindo por um acaso na República de Artistas Quebrados ao redor de Nova York. Então ele até brincou e se colocou dessa forma. Mostrou fragilidade, mostrou insegurança para ela. Olha que diferente. Mérito aí para o roteiro, uma mulher escrevendo, né, cara? Mérito aí para Celine Song. Bom, você já colocou nas palavras principais. Fecho aqui minha análise, apesar de saber que eu fico falando e pensando em outras coisas também, mas melhor deixar por aqui logo, tá bom? Então, minhas 3 palavras, até anotei, são maturidade, decisões e, como toda boa decisão, renúncia, sabe? Ou se você quiser uma outra versão, como eu falei, né? Olhar, o silêncio e o tempo. Então também que me ocorreram, acabou sendo 6 palavras, mais antes. São vidas passadas, né? Eu coloquei aqui as que foram as passadas. Minha nota é, sei lá, 9. Para esse filme eu dou 4.5 estrelas. Aí, enfim, não me importo muito com isso, não. Sim. Mas tá dado. E, Eduardo, você indicaria esse filme? Com certeza. Com certeza. Não, com certeza indicaria, até porque, como eu falei, tema universal, a universalidade do tema, e será que ele não nos convoca a pensar justamente sobre escolhas? Sobre aqueles amores ali do passado, os amores que não foram, que é sobre um pouco o que esse filme vai versar, né? As vidas que não foram, porque muito do nosso destino está traçado a partir dos relacionamentos, né? Com outras pessoas. Não com serviço ou com profissão, mas principalmente com outras pessoas. Isso molda caminhos, sabe? Eu gostei muito, principalmente porque de alguma maneira tem uma relação com a minha história com a minha noiva, né? Essa coisa de fazer escolhas que mudam destinos, por assim dizer, sabe? Não importa onde você esteja. Então, sim, indicaria com todo gosto e prazer, apesar de ter ficado triste que a Celine não foi indicada como direção, né? Pro Oscar aí. Eu acho que é pra gente amadurecer que o Oscar não é tudo isso não. Né? E que vão ter espaços que vão valorizá-la mais, assim como a Greta Gerwig e por aí vai. Greta, Margot Robbie. A Greta Lee também, que é a protagonista do filme, a própria, né? Greta Lee. Greta Lee, que é a protagonista do vídeo. Né? As Gretas, As Gretas esnobadas, né? Greta Lee, protagonista do Vidas Passadas. O Taeyu, né? Que também é o Hae-sung, né? Também muito bom na sua interpretação. Então, foram esnobados, mas assim, ainda assim que eles tenham sido esnobados pelo Oscar, é interessante a gente trazer e talvez seja até uma contribuição enquanto análise da gente trazer luz, né, a essas interpretações, a esses filmes, e dizer que, independente de eles ganharem ou não o Oscar, ainda assim eles têm aquele lugarzinho aconchegante no coração das pessoas que gostaram do filme, né? Claro. O mérito também da 24 nesse sentido, porque ela é uma distribuidora, no final das contas, né? Nem estúdio ela a 24 ela é uma distribuidora. Então, assim, ela faz aquela curadoria gostosa, né? E dá espaço. É distribuidora barra produtora, né? Produtora também. Produtora. Então, tipo assim, faz a curadoria, pensa no projeto e, ok, eu vou dar uma grana pra essa galera aqui e, de preferência, colocar pro mundo. E, enfim, colocou pro mundo. Tá aí. Para além de Oscar ou não, tá no mundo. Então, se tá no mundo, tá nas nossas vidas, né, meu peixe? Então, é sobre isso. Eduardo? Voilá! Diga! Quantas vidas cabem numa pessoa e quantas pessoas cabem numa vida? Não vou me estender muito nessa segunda pergunta, porque chegamos à conclusão, né, com base em experiências passadas já vistas nessa conversa e nesse vídeo, que ela é muito sugestiva. Então eu vou tentar responder de uma maneira resvalada e poética. Quantas vidas cabem numa pessoa? Cara,
Púdica. É. Nossa, né? Você é púdico. Essa palavra é ótima. Púdico, enfim. Enfim, quantas vidas cabem em uma pessoa? Cara, quantas a sua existência conseguir suportar? É muito abrangente isso, né? Quantas vidas cabem em uma pessoa? Bom, se você não for o talentoso Ripley ou Saltburn, sabe? Ou um agente infiltrado, essa pergunta é extremamente metafórica. Eu acho que nós já somos várias pessoas, porque como o filme dá uma lição, a gente se transforma, metamorfoseia ao longo do tempo. Talvez nunca atinjamos o ideal, porque ideal estão lá para não serem atingidos de fato, né? E convenhamos, são por vezes inimigos como é que se diz, a perfeição é inimiga do fazer, do agora, certo? Então eu deixo para o quanto cada um consegue suportar. Quantas pessoas cabem numa vida, quanto cada um consegue suportar? Interprete como quiser. Interprete como quiser, entendeu? Enfim, não vou nem me estender, mas você acha que tem uma outra pergunta, meu cara? E falando em quanto a pessoa consegue suportar, e quantas vidas um passa mal consegue levar? Rapaz, saindo da máxima que a gente mencionou, que para um passa mal todo dia é um dia difícil, né? Nós chegamos à conclusão que logo todo passa mal é basicamente uma criatura de muita resiliência, entendeu? Muita, mas muita resiliência, então aguenta muita porrada. De preferência é só olhar para os membros desse cineclube composto por um bando de passa mal, né? A gente vacila em muitas áreas, em outras também, em algumas a gente consegue êxito. E a arte é seguir caminhando mesmo com o vacilo iminente. Então fica aí a sabedoria. Se liga, a gente caminha pelo estige numa canoa furada, mas ainda assim a gente grita socorro. Exatamente. Levando porrada de vários cantos, mas nunca se esquecendo quem bate mais na gente, né? E é a vida. Exatamente. Bate com shoryuken e mana cheia, total. Até deixar o olho roxo e a cara de choro. Que nem os personagens no final desse filme ficaram. Principalmente a Nora, a bichinha. Chorou porque precisava botar o coraçãozinho pra fora. E o Taeyong, Rei Yong, inclusive, foi pro futuro dele agora, porque ele destravou um novo feat. Resson destravou um novo feat. Então. É isso aí, meu cara. E com isso vamos terminando nossa análise. Agradecer a presença do Eduardo novamente. Também é nóis. Reforça a todo mundo que nos acompanha nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E, Eduardo, para quem teve a pachorra de assistir essa análise até o final, tem que escrever o que nos comentários? Tem que escrever aí embaixo nos comentários, hashtag, vai aparecer um título da Orgulho e Preconceito, tá certo? Mas bota aí embaixo, hashtag Tempo e Olhar, certo, galera? Tempo e Olhar, entendeu? É sobre isso. Que é metafórico, é romântico e poético ao mesmo tempo. Porque esse filme nos infectou, não é não? Pura poesia. Pura poesia. Pura poesia cinematográfica. Minha nota, depois dessa, tchau. Valeu aí todo mundo que nos acompanha. E falou! Valeu!